Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não se vinguem de quem fez o mal contra vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também à esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se vocês amam somente aqueles que amam vocês, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam apenas os seus irmãos, o que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Caríssimos telespectadores, queridos irmãos e irmãs, a preparação que nós estamos fazendo para celebrar a Páscoa de Cristo nos faz pensar num certo intervalo, um intervalo entre este momento atual que estamos vivendo agora e a Páscoa de Cristo que virá daqui a pouco. Esse momento importante que nós chamamos de Quaresma é também um momento de graça e nós devemos nos preparar para ele. Hoje, o trecho do Evangelho que ouvimos e vimos nos fala de uma realidade importantíssima. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Esta é a exigência para todos nós que cremos, para todos nós batizados, para todos os homens e mulheres da terra. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. É uma exigência, mas também um desafio enorme. Como é que nós vamos ser perfeitos como Deus? É esse o grande desafio que nós devemos enfrentar. Neste trecho do Evangelho, esta palavra, esta frase está no finalzinho, colocada ali de modo muito particular, até diria de modo pedagógico. Nós vemos o texto todo que se desenvolve e culmina com esta palavra: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. No corpo do texto que nós ouvimos hoje, existem muitas situações importantes, mas que nos provocam. Amar os inimigos. Se alguém abrir um processo contra você, não faça objeção. Se alguém provocá-lo, não dê retorno à provocação. A gente fica pensando, mas como é que nós podemos viver isso na sociedade? Já sabemos que na sociedade nós temos que ter algumas regras básicas de convivência. Sabemos que na sociedade nós temos que praticar a justiça para não
irmos por cima das pessoas para não ferirmos o direito das pessoas. Sabemos que o convívio social é conflitivo, porque existem interesses pessoais, de grupos, de associações, interesses que se conflitam. No entanto, se nós queremos cumprir a vontade de Deus, queremos ser luz no mundo, queremos nos colocar como aqueles que ajudam o mundo a ser melhor. Se nós queremos isso, nós temos que pensar diferente. O que o Evangelho de hoje nos propõe é exatamente uma inversão. Nós temos que pensar de um outro modo. Essas situações, que são situações que acontecem no dia a dia, se alguém lhe der um tapa na face, oferece a outra. Se alguém quiser ir com você para um processo, vá junto, caminhe junto, não fuja. Se você quiser ser perfeito, seja servo de todos. Essa é a palavra que Jesus nos disse. Se você quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Se quiser ser o grande no reino dos céus, seja aquele que está a serviço de todos. Pois bem, essa realidade e essas exigências da perfeição, no fundo, o que o Evangelho nos propõe é a santidade de vida. Nós somos chamados à santidade e a perfeição como Deus é viver essa santidade. É evidente que nós não somos perfeitos e nem seremos perfeitos como Deus aqui. Nós estamos caminhando para nos encontrarmos com Deus e diante dele temos que ser perfeito como ele é perfeito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos iguais a Deus, evidentemente, mas fomos criados à sua imagem e semelhança. E esta perfeição é aquela saudade que nós temos já desde o princípio do universo. Quando Deus fez todas as coisas, essa saudade que nós temos de estar junto de Deus. Ou seja, nós caminhamos buscando a Deus, queremos nos encontrar com Ele, fazemos tudo para estar com Ele e nos transformamos, modificamos toda a nossa vida, porque estar com Deus, viver com Deus, estar na sua presença é viver esta perfeição. A perfeição do Pai. Para nós, que caminhamos neste mundo, que somos peregrinos, essa perfeição de Deus é a grande perspectiva. A gente poderia dizer que é o grande atrativo. A perfeição de Deus nos atrai porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então são polos que se atraem. Deus, na sua perfeição, na sua infinita bondade, nos ama profundamente e quer que cada um de nós façamos o caminho dessa perfeição. Por isso, no dia a dia da vida, a enfrentarmos as dificuldades, a enfrentarmos os problemas, os limites que nós temos, antes de mais nada, temos que colocar diante dos nossos olhos, diante das nossas decisões, esta perfeição que Deus quer para todos nós. Sejais perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Este é o conselho que Jesus Cristo nos dá. Se formos homens e mulheres que buscamos viver segundo a vontade de Deus, buscamos viver respeitando os nossos irmãos e irmãs, nos colocando a serviço, nos colocando de modo particular a serviço dos mais pobres, porque estes são os preferidos. Deus prefere estes mais pobres para que nós tenhamos a possibilidade de nos encontrarmos com Ele. Temos que ter os sentimentos de Cristo, dizemos assim. Quando em casa um filho ou um membro da família fica doente, qual é a nossa atitude? Mudamos o nosso dia, o nosso roteiro, o nosso modo de fazer as coisas, mudamos tudo. Nos dedicamos àquela pessoa porque aquela pessoa é mais fragilizada naquele momento. É a pessoa que precisa naquele momento. Se a pessoa se cura, fica bem, esbelta, robusta, e um outro membro da família adoece,
outra vez todos se voltam para aquele membro da família, se colocam à disposição, servem, fazem tudo no lugar dele, para que ele se recupere. É exatamente isso que Deus quer de nós. Amemos os nossos irmãos, de modo especial aqueles mais pobres, para que eles sejam robustecidos, fortalecidos. E se um dia nós também estivermos doentes, empobrecidos, com grandes ausências, com necessidades básicas, o que irá acontecer conosco? Outros irão também nos amar. Este amor recíproco não é interesseiro, não é um amor que procura um retorno. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou como é que é possível amar. Amar a ponto de dar a vida pelo outro. Este amor, queridos irmãos e irmãs, que nos faz trilhar o caminho da perfeição ao encontro de Deus. Essa perfeição que não é perfeccionismo, isso para nós é uma doença até. A perfeição de Deus significa, em primeiro lugar, reconhecer os nossos defeitos. Significa reconhecer as nossas limitações. Buscar a Deus, ir ao seu encontro, querer ser perfeito como Deus é perfeito, é o caminho que todos nós temos para trilhar. Porque Deus é o nosso destino. Nós caminhamos para Deus. Nós nos dispomos para Deus. As nossas atividades, os nossos compromissos, as nossas responsabilidades no mundo, tudo isso pode ser feito com amor, portanto, buscando esta perfeição de Deus, ou pode ser feito por interesse. Nós buscamos a nossa própria perfeição. E aí, quando nos deparamos com esta nossa perfeição, nos decepcionamos, porque percebemos o quanto nós somos limitados. Agora, se buscamos essa perfeição que é Deus, os nossos limites, as nossas dificuldades, as nossas ausências, todas elas se tornarão caminho, referências para que nós possamos chegar até Deus. Sejamos humildes para reconhecer os nossos limites. Sejamos corajosos para viver segundo a vontade de Deus, o nosso Pai.